Eu conversei um pouco mais cedo, fiz uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre o marco legal do combate ao crime organizado. Esse é o tema que está mobilizando governistas e oposição nesse momento. E Hugo Motta está convicto de que esse projeto será aprovado amanhã. Não só votado, mas aprovado. Ele me disse que será a maior votação do ano para o Congresso. Eu perguntei para ele sobre a relação com o governo, com o presidente Lula, depois que o Hugo Motta desagradou governistas ao escolher o opositor Guilherme Derrite para relatar esse projeto que veio inicialmente do governo. Hugo Motta me disse que outro poder não pode querer desempenhar um papel que é do presidente da Câmara e afirmou que não está preocupado em agradar nem governo nem oposição. E mais, falamos de anistia, viu? Ele me disse que agora o projeto de lei, o PL, que é o partido de Bolsonaro, está querendo sim que se paute esse PL da dosimetria, um estilo anistia light. E você confere agora, então, essa entrevista que eu fiz com o presidente da Câmara, Hugo Motta, exclusiva, na residência oficial, onde mora Hugo com toda a sua família. Presidente, obrigada por essa entrevista aqui na residência oficial. Como foi a sua ideia de pegar o PL antifacção enviada pelo governo e dar esse caráter, né, mais institucional e criar o marco da segurança, né, que a gente está apelidando do marco da segurança, mas de combate ao crime organizado, um novo marco legal? Primeiro, reconhecendo que a proposta do governo foi uma proposta muito feliz, com pontos positivos acerca do assunto, e colocamos para relatar alguém que está no enfrentamento ao crime organizado todos os dias, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite, que tem feito um trabalho muito técnico. E a ideia de poder criar esse marco legal de combate ao crime organizado é justamente para podermos expandir aquilo que foi a ideia inicial do governo sobre esse tema que é tão importante para a sociedade. Perceber e encaminhar a discussão por esse caminho é atender um apelo da população brasileira que não aguenta mais viver com sensação de insegurança. É ligarmos a televisão todos os dias e ver o crime organizado dominar comunidades, exigir de famílias que cumpram obrigações que são ali condições para sobrevivência nessas comunidades que estão tomadas pelo crime organizado Brasil afora. E esse marco vem justamente para dizer que a Câmara dos Deputados irá endurecer o combate ao crime organizado no país e dará as ferramentas necessárias para que as nossas forças de segurança, as nossas polícias, bem como o Poder Judiciário, terem condições de poder serem mais firmes nesse combate e entregar à sociedade aquilo que ela espera, que é um país que tem instituições fortes, um Estado que enfrenta o crime organizado e que com certeza trabalha para melhorar os números da segurança pública no país. Quais pontos, quer dizer, já foram apresentados 4 relatórios pelo relator designado pelo senhor, deputado Guilherme Derrite. Quais pontos dessa última versão, dessa 4ª versão, o senhor acha que são mais positivos, se há pontos problemáticos também? Olha, é importante dizer que o escopo central daquilo que foi a proposta inicial do deputado Derrite, esse escopo está mantido, que é o aumento de penas, por exemplo, para quem faz parte de organizações, de facções criminosas, aumenta as penas, inclusive mais até do que era aquela discussão acerca da lei antiterrorismo para os chefes dessas facções, podendo chegar a 66 anos de prisão a sua condenação. Nós estamos endurecendo bastante a questão para crimes que hoje existem, como domínio de territórios, novo cangaço, obstrução de vias. Então, tudo isso está sendo colocado no bojo desse projeto e, claro, não permitindo a discussão sobre a soberania nacional e o papel da Polícia Federal. Essa foi a grande discussão inicial e na hora em que se não discute mais a lei antiterrorismo, você parte direto para uma nova lei, para esse marco legal de combate ao crime organizado, eu penso que estamos ali arredondando de maneira correta legislativamente a matéria e estamos podendo avançar a mais do que aquilo que foi a proposta inicial do governo. Estava leve
Cabe ao presidente da Câmara conduzir essas discussões de maneira muito imparcial, mas de maneira firme, de maneira responsável para com um tema que é importante para a sociedade brasileira. E eu não estou preocupado com essas narrativas que são criadas, não, é a quarta versão. Claro, isso é o processo legislativo, é construir dialogando com o governo, é construir dialogando com os partidos, é construir dialogando com a sociedade que nós vamos ter a melhor proposta possível. Então nós vamos arredondar esse texto até o dia de amanhã e queremos amanhã aprovar uma matéria que realmente demonstre o nosso compromisso com a segurança pública, com o combate ao crime organizado, atendendo essa demanda da sociedade. Bom, a gente sabe que esse tema, como é um tema muito importante para a população, né, para a sociedade brasileira, uma preocupação, certamente é um tema que estará na eleição do ano que vem. Portanto, interessa a todos que vão concorrer. Interessa ao governo ter protagonismo nesse projeto e, por isso, houve uma reação muito grande pelo fato de o senhor ter escolhido alguém da oposição para relatar esse projeto do governo, que se originou no governo. Politicamente, gostaria de entender, é claro que o senhor falou da parte técnica do ex-capitão da Rota, mas tem um aspecto político, presidente. A gente sabe que o governo pressionou o senhor, não gostou, reclamou. Como é que o senhor responde isso? Eu respondo trabalhando com serenidade e com imparcialidade. A escolha do deputado Derrite se deu justamente por ele ser, na minha avaliação hoje, entre os 513 deputados federais que compõem a Câmara dos Deputados, aquele que está mais ligado à realidade do enfrentamento ao crime organizado. Ele, mais do que ninguém, sabe o que precisa melhorar para poder termos uma legislação que possibilite esse enfrentamento. Ao longo do tempo, o crime se organizou e o Estado brasileiro não se organizou para enfrentar esse crime. E hoje, essas facções criminosas estão infiltradas em praticamente todos os lugares da nossa sociedade. E isso só será enfrentado com leis duras, com compartilhamento de informações, com penas que venham a amedrontar ainda mais essas pessoas que, porventura, venham a pensar em entrar nessas facções criminosas, é poder dar condições de integrar os sistemas de segurança, e é isso que a legislação que o deputado Derrite está apresentando faz, criando o Banco Nacional de Compartilhamento de Dados entre a União e os Estados, porque hoje não há essa integração, e isso é muito ruim para o nosso sistema de segurança, é poder fazer com que essa legislação venha a representar esse avanço na ponta. É por isso que eu escolhi o deputado Derrite, que tem feito um trabalho técnico, não tem politizado o tema, apesar de entender que há essa guerra de narrativas, mas a preocupação da Câmara dos Deputados nesse momento, e a minha preocupação pessoalmente, é podermos ter a legislação mais moderna, mais eficiente, mais dura possível no combate ao crime organizado. Foi por isso que eu escolhi o deputado Derrite, para que ele pudesse melhorar a proposta do governo. Nós já aprovamos, Débora, e é importante registrar isso aqui, mais de 40 projetos, desde que me tornei presidente da Câmara, na área da segurança pública, aumentando penas para quem comete crime contra as forças de segurança, discutindo as audiências de custódia, podendo aumentar penas para crimes hediondos, podendo aumentar penas para quem comete crime contra crianças, idosos e adolescentes, fazendo aquilo que a sociedade espera da nossa atuação aqui em favor desse tema que é tão urgente para a sociedade brasileira. Então, mais uma vez, a Câmara demonstra o seu compromisso, fazendo um trabalho isento, um trabalho técnico, um trabalho apolítico, mas um trabalho de resultados. É isso que eu espero que amanhã a Câmara consiga fazer, aprovando esse marco legal de enfrentamento ao crime organizado, para que possamos dar, não é, uma grande demonstração da nossa preocupação com esse tema que amedronta a nossa sociedade. O governo não pressiona o presidente da Câmara? Na verdade, ser presidente da Câmara é conviver com essa agenda constante de interesses, seja do governo, seja da oposição. Eu reajo muito tranquilamente a esses posicionamentos, eu não entendo isso como pressão, faz parte do meu trabalho, mas eu estou mais preocupado nesse momento não é atender o governo ou a oposição, é atender a sociedade brasileira, que cobra de nós essa resposta, que não aguenta mais ver o crime organizado tomar conta de cidades como estamos vendo. E é para essa sociedade que nós temos que falar, e não necessariamente
necessariamente procurar agradar a A ou B. O que eu tenho conversado com o relator é que eu quero o trabalho mais técnico possível, que eu quero o trabalho mais eficiente possível no que diz respeito à legislação, e eu vejo que o relator tem respondido positivamente a essas demandas, a essas colocações que nós temos feito. O presidente da Câmara tem o papel de conduzir o processo, o trabalho é do relator, mas esse tema especificamente da segurança pública, ele é muito caro para mim e eu tenho procurado, enquanto presidente, ser um facilitador na construção desse texto, dessa proposta, que vai, na minha avaliação, ser a maior aprovação que nós vamos fazer durante esse ano legislativo, já que a segurança pública hoje é, se não a principal, mas com certeza uma das principais demandas da população brasileira. Presidente, rapidamente, na semana passada havia a expectativa de que esse relatório já fosse votado. No fim das contas, o próprio relator, depois de conversar com todo mundo, acabou te pedindo ali, formalizando, em plenário para que fosse retirado para pautar para essa semana. No fim das contas, o relator ficou sozinho. A oposição, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, pediu que não queria votar, queria demorar mais, queria comissão para discutir. O governo também não queria pautar. Minha pergunta, o senhor vai mesmo pautar amanhã 100%? E se os líderes de governo e oposição chegarem e pedirem mais tempo? Não, a pauta está definida, é pauta única essa semana no plenário da Câmara dos Deputados. Nós vamos pautar o projeto de lei do marco legal de combate ao crime organizado. Essa é uma matéria que já foi amplamente discutida. O deputado Derrite andou nas bancadas. Nós tivemos aí da semana passada até o dia de amanhã praticamente uma semana a mais de discussões. O texto ficou aí, digamos, durante uma semana exposto para que sugestões pudessem ser dadas. Eu penso que até amanhã o relator pode fazer mais alguns ajustes, inclusive de interesse do governo. Importante registrar que o relator está conversando, sim, com ministros, com autoridades que representam o governo federal, mas que amanhã será o dia de votação dessa matéria no plenário da Câmara e cada partido poderá fazer a sua análise sobre apoiar ou não esse projeto. Eu penso que, pela qualidade técnica do relatório, por tudo que foi construído, a Câmara dos Deputados deve aprovar amanhã essa matéria, que será muito importante para podermos ter um grande avanço no enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Como está o seu diálogo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em relação à votação desse projeto? Olha, nós tivemos um diálogo na semana passada, um diálogo muito producente, onde o Senado também demonstra o interesse de discutir esse tema. Tenho conversado também com alguns senadores, a exemplo do senador Alessandro Vieira, que é um senador que tem uma formação já na área de segurança pública, ele é delegado de polícia e tem o interesse de debater essa matéria, assim como o senador Stevenson e outros que o senador Davi me citou que teriam interesse de poder discutir essa matéria de maneira mais aprofundada pelo Senado Federal. Então, eu tenho visto que há uma sinergia nesse tema, até porque o Senado, assim como a Câmara, é cobrado pela sociedade para poder endurecer as penas, poder trazer essa legislação que fortaleça o papel do Estado no combate ao crime organizado. Então, eu tenho plena convicção, claro, o Senado com a sua autonomia para fazer as alterações que entender necessárias no texto, fazer a sua colaboração nessa construção conjunta do Congresso Nacional acerca dessa matéria, mas eu vejo que é uma matéria que vai ter um fluxo legislativo positivo, tanto na Câmara como no Senado. Como eu disse, o trabalho do deputado Derrite tem sido um trabalho de diálogo constante. Ele tem conversado também com esses senadores. Então, isso demonstra a sua preocupação de maneira técnica, ouvir todas as opiniões para, ao final, ter a elaboração do seu relatório. Então, eu vejo com muita certeza de que vamos amanhã avançar nessa pauta no plenário da Câmara. E como foi sua conversa com o ministro Alexandre de Moraes sobre esse assunto? O ministro Alexandre tem a pauta da segurança como uma prioridade de vida. Ele também foi secretário de Segurança
no estado de São Paulo, tem demonstrado que o seu papel enquanto vice-presidente do Supremo e na perspectiva de se tornar presidente daqui a 2 anos, ter a segurança como uma prioridade. Ele me disse que tem conversado isso com o presidente Fachin, realizou uma reunião com todos os procuradores de justiça do país, e eu tive a oportunidade de me fazer presente para tratar especificamente desse tema, e ele vê com bons olhos o trabalho que o deputado Derrite tem realizado. Um trabalho de endurecimento de penas, de poder, de certa forma, modernizar a nossa legislação, como disse, criar esse Banco Nacional de compartilhamento de dados, poder, de certa forma, não permitir mais que líderes de facções criminosas possam ficar, por exemplo, presos em presídios estaduais. Com a aprovação dessa nova legislação, esses líderes já vão automaticamente, independente de decisão judicial, direto para presídios federais, o que diminui a comunicação desses líderes com os seus liderados. Então, isso, de certa forma, obstrui um pouco a atuação dessas facções criminosas. Então, a legislação ela é muito positiva. E na hora em que o deputado Derrite teve a capacidade de entender que o melhor caminho seria criar esse marco legal de combate ao crime organizado e não estar ali discutindo lei antiterrorismo ou qualquer outra lei, sim criando uma legislação nova, eu penso que aí ele conseguiu, de certa forma, arredondar o texto para que não coubesse mais nenhum questionamento, como já disse aqui, sobre soberania, sobre o papel da Polícia Federal. Eu registrei desde o início, o papel da Polícia Federal para nós é inegociável, é uma instituição respeitada, que estão mantidas as suas atribuições no combate ao crime, não havendo mais qualquer discussão acerca disso. Então, por termos essa construção política feita de maneira competente, eu penso que no próprio Supremo Tribunal Federal nós vamos também ter uma boa avaliação desse trabalho legislativo de endurecimento ao enfrentamento ao crime organizado. Certo, a gente está quase encerrando, mas o texto, né, essa última versão apresentada pelo deputado Derrite, eu entendo, então, pelo que o senhor falou, que tem, de certa forma, uma visão positiva do ministro Alexandre de Moraes, né, que entende do assunto, como o senhor disse. Agora, há os destaques que podem aparecer, o PL já disse que vai apresentar destaque para equiparação, né, baseado naquele projeto do Danilo Forte. Então, eu gostaria de saber se isso é uma preocupação, se isso pode travar no meio do caminho e acabar sendo barrado. Claro, tem que vencer o Senado, vencer a sanção presidencial, mas pode ser barrado eventualmente se esse destaque passar lá no Supremo Tribunal Federal, já que, pelas minhas apurações, essa foi uma questão que o ministro Alexandre de Moraes colocou como fundamental. Não pode ter isso, porque senão pode ser que tenha problema jurídico. Olha, o trabalho da Câmara tem que ser um trabalho independente, né? Nós respeitamos a opinião dos outros poderes, mas a Câmara não pode legislar, não é, sobre ameaça de outro poder. Não, se fizer isso é inconstitucional. Não, o trabalho do legislador é o trabalho do legislador e o presidente da Câmara tem que defender isso. Eu defendo isso de maneira muito presente. Quando eu falo que tem uma boa avaliação do Supremo, é porque o deputado Derrite procurou, na minha avaliação, construir esse relatório de maneira muito técnica, não deixando margem para essas interpretações. Com relação àquilo que será o processo do plenário, eu não posso aqui, de certa forma, dizer como vai ser. Cada partido tem direito a apresentar emenda, cada partido tem direito a apresentar os destaques, e aí o plenário, que é soberano, se posicionará acerca desse tema. O que eu tenho trabalhado e tenho procurado ajudar nessa condução é dito que as lideranças elas precisam ser ouvidas, inclusive no momento pré-votação, justamente para que o texto que chegue ao plenário seja o texto que esses partidos que fazem a maioria da casa concordem, que é esse o trabalho que o relator, penso eu, está fazendo. A construção de plenário nós temos que aguardar, até porque é um pouco imprevisível saber agora o que é que será apresentado ou não pelos partidos. O que eu defendo é que essa construção ela possa ser feita pensando na sociedade, pensando no cidadão que sai de casa hoje amedrontado, que muitas das vezes vê o seu filho sair para trabalhar e fica com receio dele não voltar, é ver a sua comunidade onde ele mora tomada pelo crime organizado, então ali para ele ter acesso à internet, ao gás, tem que pagar uma taxa de vigilância, ou seja, essas comunidades elas estão em muitos lugares do Brasil tomadas
tomadas pelo crime organizado. E incidentes como o que aconteceu no Rio de Janeiro, esses incidentes, eles são uma demonstração da gravidade do problema. E nós aqui, legisladores que representamos o povo, não podemos estar alheios a esse sentimento. É para essa sociedade que a Câmara quer falar, é para esse povo brasileiro que cobra essa resposta que nós temos que, no momento, nos dedicar nesse trabalho legislativo. É por isso que essa semana é pauta única, cada deputado tem a responsabilidade de poder lá exercer o seu voto e eu não tenho a menor dúvida de que o sentimento majoritário da Câmara é a favor de podermos melhorar a nossa legislação como forma de poder avançar no combate ao crime organizado e é justamente nesse foco que eu tenho trabalhado nos últimos dias. Presidente, um ponto importante que é a necessidade de asfixiar a questão financeira, né, do crime organizado, a defesa de que o projeto do devedor contumaz é algo muito importante nesse esforço. Gostaria de saber quando o senhor vai designar um relator para esse caso e se dá para fechar um compromisso de que o senhor pretende pautar ainda esse ano. Esse é um tema que nós já aprovamos a urgência, ele tramitou no Senado Federal. Aprovamos a urgência na Câmara dos Deputados e devemos, nos próximos dias, estar definindo o relator e a perspectiva de cronograma para a sua votação. Essa é uma matéria importante, eu tenho sido sempre lembrado por integrantes do governo, também da oposição, integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, a própria imprensa também tem se mobilizado a favor dessa pauta. É uma pauta, penso eu, que dialoga com a sociedade e nós vamos dar o tratamento que ela merece para poder avançar nessa legislação. Você já tem ideia de qual perfil de relator o senhor pretende designar? Essa é uma das matérias que eu tenho mais pedidos de relatoria, então ainda não defini, devo nos próximos dias estar me debruçando sobre quem será o relator, para que a partir daí possamos avançar com a matéria. Um governista? Não, eu acho que tem que ter um perfil técnico também, não é? Essa é uma matéria que não é um assunto só de governo ou de oposição, é um assunto da sociedade. Então nós vamos conduzir de maneira imparcial, de maneira correta esse tema. Tem um outro tema também, que o senhor, acho que o ano inteiro quase foi cobrado para que pautasse, é a tal da anistia, PL da dosimetria, que agora chama dosimetria. Nesse fim de semana, o deputado Paulinho da Força disse que sim, que conseguiu tirar um compromisso do senhor de pautar ainda nesse ano, é verdade? O deputado Paulinho da Força está finalizando o seu texto, para que a partir daí ele possa discutir no Colégio de Líderes e apresentar no plenário. Essa semana é uma semana que nós temos essa pauta única, que é a pauta da segurança pública. Então esse é um tema que deve voltar a ser discutido nos próximos dias. Nós precisamos ter essa ideia de texto para que a partir daí os líderes, o Colégio de Líderes possa se posicionar acerca desse tema. Os integrantes da oposição, do PL, voltaram a se mobilizar favoráveis até a apreciação dessa matéria, que é uma matéria que traz a possibilidade ali de poder reduzir penas, possíveis penas, principalmente daqueles que não tiveram um papel central no ocorrido lá no 8 de janeiro. Né? Essas pessoas que receberam penas altas, elevadas e podiam ter, com a aprovação desse projeto, uma reavaliação dessas penas pelo próprio Poder Judiciário. Eu penso que é nesse sentido que o deputado Paulinho está trabalhando, estamos aguardando esse texto para que, juntamente com o Colégio de Líderes, possamos aí nos debruçar sobre a matéria e definir a perspectiva da votação. Mas aí o senhor vota se tiver maioria no Colégio de Líderes, ali, maioria absoluta, ou o senhor pretende, mesmo que não houver maioria, pautar e tirar esse assunto do caminho? Não, eu penso que o colégio é soberano. Nós temos sempre procurado dividir essas decisões com os líderes. Como eu disse, é preciso ter um texto para que esse texto seja avaliado e, a partir daí, nós vamos nos posicionar sobre a pauta. Cabe ao presidente ter o poder da pauta. Eu tenho procurado conduzir isso de maneira muito dialogada, de maneira democrática. Esse é o nosso estilo e nós vamos sobre esse tema, que é um tema tão complexo, um tema tão sensível, digamos assim, poder, juntamente com o colégio, tomar a melhor decisão. A última pergunta. Gostaria de saber se o senhor pautou, acho que praticamente todos os projetos importantes para o governo,
certo? A maioria, muitos aprovados, outros não, mas o senhor pautou. Mas nesse caso específico desse PL antifacção enviado pelo governo, ao senhor designar Guilherme Derrite da oposição, gostaria que o senhor se abrisse aqui mesmo. Abalou de alguma maneira a sua relação com o presidente Lula? O senhor conversou com ele sobre isso? Recebeu algum recado? Enviou algum recado para ele em relação a isso? Eu conversei com o presidente pelo telefone, no último final de semana. No final de semana anterior, sobre essa nossa escolha para a relatoria. Eu disse ao presidente que o trabalho seria eminentemente técnico e o deputado Derrite tem feito isso, não tem politizado o tema, apesar de estar sendo alvo de agressões e de ataques, principalmente por integrantes de partidos do governo, da base aliada do governo. E eu penso que nesse momento é não perder o foco. É fazer o que é correto fazer para o país. Com relação à relação com o governo, eu tenho muita noção do meu papel enquanto presidente da Câmara. Essa é uma responsabilidade que eu carrego e que a construção do dia a dia da casa é eu que tenho que fazer. Não é quem está num outro poder que vai fazer o meu papel. Eu não posso e jamais abrirei mão dessa condução, que é uma condução equilibrada, é uma condução dialogada, é uma condução de respeito à casa. Eu tenho feito isso no dia a dia. E às vezes essas posições agradam a uns, desagradam a outros, e é normal do jogo político, do jogo democrático. O que tem que se olhar ao final, Débora, é o resultado do plenário. É a vontade do plenário que tem que ser olhada. E quando nós decidimos essas relatorias, quem irá ali desempenhar o papel de relatar essa ou aquela matéria, de poder enfrentar esse ou aquele tema, nós temos que olhar o resultado do plenário. É isso que às vezes a sociedade ou até o próprio entorno ali de quem acompanha o dia a dia do Congresso, às vezes esquece de olhar. E esse resultado do plenário é o que expressa de fato a vontade da casa. E essas matérias todas, que uma hora agrada a um, desagrada a outro, tem tido o posicionamento do plenário. Então, quando há a aprovação daquilo que o governo espera, o governo fica feliz. Quando não há, o governo fica insatisfeito. Então, isso é da relação política. Mas o que o presidente Lula te falou quando o senhor comunicou? A única coisa que não há deste presidente é deslealdade na relação com a casa. O presidente é um presidente leal, é um presidente que tem o seu posicionamento, é um presidente que quando escolhe um relator, ele escolhe o relator. E não por influência de ninguém, isso até tem sido dito. Não, a influência de A de B não é. A escolha do Derrite foi escolha minha, porque eu escolhi o cara que está no dia a dia, na rua, enfrentando o crime organizado. Então ele tem muito mais noção do que o cara que está aqui em Brasília, ou talvez no seu estado, tratando da política. Então esse é o cara que eu acho que pode colaborar com o Brasil nesse momento tão grave da segurança pública. Então se isso desagrada a alguns, paciência. Amanhã nós vamos lá enfrentar o mérito da matéria e cada um terá a sua responsabilidade para com esse tema. E com relação à minha relação com o presidente, é uma relação de respeito, é uma relação de que nós temos desde o início procurado construir harmonicamente a relação da Câmara com o Executivo. Em nenhum momento nas matérias que são importantes para o governo eu me hesitei de poder fazer a construção política que eu entendia ser importante para o país, porque quando essas matérias são importantes para o país, nós temos ajudado a aprovar, exemplo do que foi o imposto de renda, e a exemplo de tantas outras, agora esse projeto que recuperou uma parte do que foi a medida provisória lá, que acabou caindo, que traria uma série de mudanças, e é uma medida provisória importante para a questão fiscal do ano que vem. Então, nós temos dialogado com a equipe econômica, com o ministro da Fazenda, então tem sido essa a nossa relação. E não me preocupa ter, digamos, esses atores todos satisfeitos com a atuação da presidência. Eu não estou preocupado com isso. Eu sou o presidente dos 513 deputados, a Câmara tem a sua independência, a Câmara está pronta para ajudar o Brasil e nessa pauta da segurança a minha escolha foi técnica e visando entregar à sociedade um resultado positivo e eu penso que é isso que nós iremos fazer no dia de amanhã. Obrigada pela entrevista, presidente. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês da CNN.